Uma máquina gigante capaz de gerar relâmpagos mortais? Sim, ela existe e está escondida no meio de uma floresta na Rússia. O gerador Marks, também chamado de Torres de Tesla, foi construído durante os anos 70, no auge da Guerra Fria. É uma máquina tão poderosa que pode emitir energia equivalente à eletricidade produzida por todas as usinas na Rússia, mas por um período muito breve, apenas 100 microsegundos. O complexo gerador russo tinha como objetivo testar o isolamento de raios em aeronaves militares. Quando a União Soviética caiu no começo dos anos 90, o resto do mundo teve seu primeiro vislumbre da instalação escondida. Tecnicamente, não está abandonada, já que vez ou outra tem sido usada por empresas privadas de pesquisa com propósitos desconhecidos. Montanhas de Tianzi, China. Frequentemente cercados por névoa, os picos em forma de torres das montanhas de Tianzi se erguem de forma abrupta do solo coberto de árvores abaixo para criar uma paisagem como nenhuma outra. Os 21 quilômetros quadrados de paisagens montanhosas ficam na província de Yunnan, na China, e representam uma das formações mais exclusivas da Terra. Tão exclusiva que foi a inspiração de James Cameron para o bem-sucedido filme Avatar, de 2009. As montanhas de Tianzi são o produto de milhões de anos de erosão de rochas sedimentares. Seus antigos picos de arenito foram lentamente escavados pela água e pelo vento. O que ficou para trás foram as torres esguias e desgastadas, algumas com mais de 200 metros de altura. Socotra, Iêmen. Isolada do mundo exterior, Socotra se tornou um dos lugares mais estranhamente belos e excêntricos do planeta Terra. A ilha é constantemente descrita como o lugar de aparência mais alienígena do mundo. E a culpa é de sua flora. 1/3 dela não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Provavelmente a característica mais famosa de Socotra é a árvore sangue de dragão, conhecida por seus ramos muito peculiares, bem como por sua seiva vermelha, de onde vem o nome. A ilha também possui uma infinidade de espécies endêmicas de pássaros e aranhas. Claro, o número de espécies começou a despencar no minuto em que o homem pôs os pés na ilha, mas ainda assim, ela ainda guarda muitas de suas peculiaridades. Calçada dos Gigantes, Irlanda do Norte. Na costa do condado de Antrim, na Irlanda do Norte, você pode ter uma visão épica. Um bosque de 40 pilares de pedra, conhecido como Calçada dos Gigantes. O que é mais notável sobre essa paisagem singular é a regularidade das colunas de pedra, que parecem ter se organizado em blocos hexagonais que se amontoaram como se fossem células em um favo de mel. Antes que as pessoas tivessem uma compreensão moderna dos processos geológicos e de como eles funcionam para moldar a Terra, era fácil presumir que qualquer padrão tão regular só podia ter sido obra de alguma inteligência superior. Daí, uma infinidade de lendas terem surgido para explicar a formação. A principal delas é de que um gigante lapidou as pedras. Daí o nome. Seja como for, são poucos os lugares onde forças naturais, aparentemente caóticas, podem convergir para produzir algo de uma beleza natural deslumbrante. Pamukkale, Turquia. Na pitoresca região sudeste de Denizli, na Turquia, fica um vale íngreme,
com encostas ladeadas por fileiras de degraus de rochas brancas cintilantes. Bem-vindo a Pamukkale, um paraíso de 17 piscinas termais em terraços, que trazem consigo o calor que vem do subsolo. As águas ficam sob constantes 35 graus. Mas o calor não é tudo que a água carrega de baixo para cima. Ele também vem com uma mistura de minerais que incluem bicarbonatos, ferro coloidal e carbonato de cálcio, que caracterizam a paisagem exótica. Uma cidade foi fundada no topo da colina no início do século II a.C., e as fontes termais ficaram conhecidas por suas propriedades curativas. Inúmeros templos foram construídos e, por causa deles, a cidade ficou conhecida como Hilerápolis, que se traduz como Cidade Sagrada. Mas grandes terremotos a destruíram no ano de 60 e novamente em 133. Catacumbas de Paris. Milhões de pessoas viajam para Paris todos os anos. Com a Torre Eiffel e o Louvre, a cidade possui alguns dos marcos e atrações turísticas mais reconhecidas do mundo. Mas poucos turistas sabem que sob as charmosas ruas e vielas da Cidade Luz se esconde um dos lugares mais assustadores do mundo: as Catacumbas de Paris. Abrigando alguns dos maiores ossários do mundo, se algum dia você for a Paris, não deixe de visitar a Cidade dos Mortos, que repousa bem sob seus pés. Ali, você encontrará crânios e outros ossos de mais de 6 milhões de pessoas. Embora possa parecer que Paris esteve sob o controle de um culto assassino por vários séculos, as razões por trás da existência do ossário enorme são bastante práticas. Eles ficaram sem espaço nos cemitérios. A falta de espaço é um problema comum para qualquer cidade em rápido crescimento. Exatamente o que aconteceu com Paris no século XVIII. Hoje em dia, você pode fazer um passeio de 45 minutos pelas catacumbas. Dos 4 quilômetros quadrados do ossário, os turistas podem visitar cerca da metade. Colinas de Chocolate, Filipinas. Muitas vezes apelidada de oitava maravilha natural do mundo, as Colinas de Chocolate chamam a atenção por suas características pitorescas. Essas colinas, que geralmente são cobertas de grama verde, secam e adquirem uma cor marrom chocolate durante a estação seca. Daí o nome. São mais de 1.000 colinas espalhadas por uma área de 50 quilômetros quadrados em Bohol, nas Filipinas. E embora as colinas variem em seu tamanho, olhando de longe, parece que tem uma forma quase simétrica. Isso resulta em uma paisagem majestosa que pode fazer você pensar que é uma criação artificial. Por muitos anos, os geólogos tentaram decifrar o mistério da formação dessas colinas. A maioria deles afirma que essas colinas eram recifes de coral e que a região estava submersa há muito tempo. A forma de cúpula se deu por causa da erosão desses depósitos. Seja como for, uma viagem para as Filipinas certamente não pode passar sem uma visita às Colinas de Chocolate. Fly Geyser, Estados Unidos. Uma colisão entre o erro humano e a pressão geotérmica natural criou essa paisagem idílica que parece nos transportar para um outro mundo. O primeiro geyser no local começou a se formar em 1916, quando os moradores procuravam água para irrigação e perfuraram um poço, que foi rapidamente abandonado quando descobriram que a água em seu interior era muito quente. Da mesma forma, o geyser principal
foi criado acidentalmente em 1964, depois que uma empresa de energia geotérmica perfurou um poço de teste no local. Após os testes, o poço foi deixado sem tampa ou tampado de forma inadequada. Eventualmente, a água escaldante começou a disparar do poço e depósitos de carbonato de cálcio começaram a se formar, crescendo vários centímetros a cada ano. Após algumas décadas, esses depósitos se transformaram em 3 grandes montes que se erguem de um campo de juncos altos e gramíneas. Mina de sal Yelitska. Há milhões de anos, a água do oceano que cobria essa região evaporou gradualmente até sobrar apenas o sal, que ao longo do tempo foi se acumulando em camadas de rocha, só para serem explorados anos depois. Essa mina de sal transporta você para um misterioso mundo de sal sob a superfície da Terra. As minas foram exploradas continuamente desde o século XIII até o final do século XX, constituindo uma das primeiras e mais importantes operações industriais europeias. São centenas de quilômetros de galerias com capelas subterrâneas, obras de arte, candelabros e estátuas esculpidas em sal, nos permitindo uma viagem fascinante ao passado. A mina, que esteve ativa durante 700 anos, esconde um reino subterrâneo com 240 quilômetros de galerias e 2.350 câmaras, atingindo uma profundidade de 330 metros. Um grande feito de esforço e engenhosidade humana. Passeios turísticos só encobrem 1% da mina, já que seriam necessários vários dias para explorá-la completamente. Lençóis Maranhenses, Brasil. A areia branca e fina marca o paradisíaco caminho percorrido pelos viajantes em meio ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A alta temporada acontece durante e após a época de chuvas, entre os meses de abril e agosto. No auge da seca, de outubro a dezembro, quase todas as lagoas desaparecem e a paisagem se transforma em um grande deserto pontilhado com lagoas aqui e ali. Com 155 mil hectares, o Parque Nacional tem uma área maior do que a cidade de São Paulo. É enorme e lindo.